E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre as ações da Arezzo. A Arezzo atrai o olhar de muitos investidores por conta de algumas valorizações que tiveram no passado, possui muitas marcas fortes, tanto para a área feminina quanto masculina, e ainda tem também essa questão dessa fusão com o Grupo Soma, e tudo isso poderia potencializar essa operação e trazer resultados ainda melhores, e consequentemente trazer uma capacidade de aumento nas lucratividades e até mesmo valorizações nas ações. Porém, muitos investidores ficam um pouco pé atrás porque as ações da Arezzo geralmente têm indicadores mais esticados do que o normal, e aí gera uma sensação de que talvez a ação já esteja cara. Então no vídeo de hoje a gente vai dar uma olhada e eu vou estar dando a minha opinião sobre esses indicadores e sobre os resultados que a Arezzo trouxe. Como renda variável, apesar de a gente achar que uma ação possa estar descontada e realmente estar barata, isso não significa que ela não possa continuar tendo desvalorizações. Tem diversas outras variáveis que acabam influenciando nisso. Então é por isso que nada do que for dito aqui vai ser uma recomendação de investimentos. Mas se você já curtiu a ideia do vídeo, já senta o dedo aí no like. E se você ainda não tiver inscrito, já se inscreve aí. Então, para a gente trocar essa ideia, a gente está aqui no Investidor 10. Se você ainda não conhece ou ainda não utiliza, o Investidor 10 é uma ótima ferramenta para tu efetuar suas pré-análises de investimentos. Então aqui a RZZ3, que são as ações ordinárias da Arezzo, no valor atual de R$ 64,30. Esse valor não é o maior que ela já atingiu, se a gente visualizar aqui, ela já atingiu patamares de R$ 84,00. E em outros momentos no tempo já possuiu valores de R$ 99,75, ou seja, já teve uma pequena desvalorização em relação ao passado, porém isso não significa nada, a gente tem que visualizar indicadores, resultados e perspectivas futuras para a gente realmente visualizar se esse valor atual de R$ 64,30 poderia ser um valor caro, preço justo ou até mesmo descontado. Quando a gente olha para a métrica de retorno de investimento, que seria esse indicador PL aqui, ele está na casa de quase 18. Esse daqui já seria um indicador bem esticado se a gente visualizasse apenas pelo resultado dele. Isso daqui significa que as ações da Arezzo demorariam 18 anos para retornar esse investimento para o investidor, que seria um espaço de tempo bem esticado. Porém, você tem que sempre lembrar que isso daqui é preço dividido por lucro, ou seja, se os lucros aumentarem, esse resultado de indicador reduz e, consequentemente, o resultado do seu investimento se daria em um espaço de tempo menor. Aí você poderia falar assim, mas é garantido que as lucratividades vão subir? É claro que não. Ela é uma empresa normal igual qualquer outra. Porém, a gente pode visualizar algumas coisas que podem nos trazer uma expectativa de que isso ocorra. Primeiramente, com essa fusão, e claro, não é porque vai ocorrer uma fusão que isso irá trazer resultados melhores. Podem existir fusões ruins. Porém, eu acredito que essa fusão com o Grupo Soma potencializará sim as operações e terá a capacidade de trazer resultados mais atrativos. Porém, para olhar de forma racional, a gente pode olhar alguns outros indicadores. Como, por exemplo, aqui, quando a gente desce mais um pouco, CAGR de receita de 5 anos e o CAGR de lucratividade, ou seja, o crescimento composto de receita e lucratividade dos últimos 5 anos. Quando a gente visualiza aqui, o CAGR de receita está em 23,61 e quando a gente olha ele no fluxo do tempo, a gente consegue visualizar que desde 2021 ele vem trazendo métricas extremamente interessantes, ou seja, está aumentando as receitas, tem uma maior capacidade de trazer aumentos de lucratividade. E quando a gente visualiza o CAGR dos lucros, está em 19,71, e quando a gente visualiza ele também no espaço do tempo, a gente vê que de 2021 até agora, ele também veio trazendo esses aumentos. É claro que resultados do passado não necessariamente significam que a empresa vai continuar trazendo resultados atrativos no futuro, porém, eles já são sinalizadores de que nos últimos 4 anos, tanto as receitas quanto as lucratividades foram tendo esses aumentos. E ainda tem essa expectativa positiva com essa fusão que poderia potencializar ainda mais. Ou seja, o retorno de investimento lá que está em 18 anos, ele poderia reduzir caso essas lucratividades continuassem aumentando tanto essa parte de receita quanto de lucratividades. E aí sim, o seu retorno de investimento se daria em um espaço de tempo menor. Quando a gente volta aqui um pouco mais acima para ver a parte do dividend yield, ele tem 2,38. Essa daqui é a parte do lucro que veio parar no bolso de quem investe nas ações. 2,38 é bom? Não, é uma métrica reduzida, porém tem diversos fatores aqui, como por exemplo, quando a gente visualiza aqui a parte do payout, está em 42,44%, ou seja, o primeiro ponto é que não está distribuindo a totalidade das lucratividades. Se fosse distribuído uma maior quantidade, você teria dividendos melhores. E o outro ponto entra na mesma pegada do retorno do investimento. Casualmente, receitas, lucratividades e essa fusão seja potencializadora para os resultados operacionais, você teria lucratividades maiores. E como o dividendo ele é oriundo da lucratividade, consequentemente, você teria uma maior expectativa de receber dividendos melhores ao longo do tempo.
E quando a gente dá uma olhada aqui na DRE, a DRE, para quem não sabe, é um demonstrativo contábil onde contém receitas, custas, despesas e, no final, lucratividade ou prejuízo de uma empresa. A gente vê aqui que de 2021 para frente, a receita cresceu demais frente aos últimos anos e que essa lucratividade também veio crescendo, que aqui em 2014 tínhamos uma lucratividade de 112 milhões, aqui em 2016 116 milhões, e em 2018 142 milhões, porém que aqui em 2023 a lucratividade já está na casa de 398 milhões. Fora essa parte da receita, que pulou aqui de 1 bilhão de receita para atuais 4,85 bilhões, ou seja, um grande crescimento de receita e um crescimento interessante também de lucratividade. Bom, até agora deu pra gente perceber o seguinte: como ela é uma empresa com marcas bem interessantes, tanto em cenário feminino quanto masculino, como ela também é uma empresa que nos últimos anos veio trazendo grandes aumentos de receita e lucratividade, a gente poderia sim ter uma expectativa positiva com a empresa em relação aos resultados futuros. Então esse valor atual aqui, ele sinaliza que ele pode estar um pouco caro quando a gente olha para os indicadores, mas que caso a empresa melhore muito essa operação e esses novos resultados, ela poderia ser uma oportunidade e esse valor atual poderia ser até um valor descontado caso a empresa continue trazendo esses aumentos de receita e lucratividade ao longo do tempo. E você poderia até comentar, mas pô, essa parte de varejo aí não é meio furada e tudo mais? Bom, essa parte do varejo, principalmente vestuário aqui, ela é um pouco diferente ali daquele varejão ali, tipo Casas Bahia e Magazine Luiza. Mas o que quebra uma empresa geralmente é uma gestão ineficiente de capital. E geralmente ele tem envolvimento com um grau de endividamento descontrolado e acaba gerando um problema financeiro. E quando a gente visualiza alguns graus aqui de endividamento da empresa, a gente vê que a dívida bruta está na casa de 1 bilhão, a dívida líquida está em 331. O que é a dívida líquida? Você pega o que a empresa tem ali disponível em caixa e tira isso daí da dívida, porque você considera que você teria essa grana para amortizar esse valor caso necessário. Então a dívida líquida ficaria em 331. E aqui a disponibilidade está na casa de 750, que é essa parte que acaba deduzindo aqui da dívida bruta e fazendo aquele valor de dívida líquida. E fora isso, da gente conseguir visualizar que quando a gente deduz essa parte da disponibilidade, a dívida líquida dela ali fica num valor relativamente razoável. A gente vê aqui o indicador de dívida líquida sobre EBITDA, que aí a gente pega aquele 311 lá milhões, que seria a dívida líquida, dividido pelo EBITDA. O EBITDA é mais ou menos uma capacidade de gerar grana que a empresa tem. E aqui está na casa de 0,42. Isso daqui significa que com menos do que 6 meses de EBITDA, a empresa já conseguiria ali gerar aquela grana suficiente para honrar com essas dívidas. Então é um endividamento bem controlado. Então isso não expõe a empresa a esse grau de risco varejo que todo mundo se preocupa. Então a pegada desse vídeo era essa, a gente trocar uma ideia sobre esses indicadores. E esse valor atual não necessariamente seria um valor descontado, depende de como que é o seu olhar em relação a essa recorrência de resultados e essa continuidade nesses aumentos de receita e lucratividade. Eu acredito sim que ela consiga continuar trazendo isso. Eu utilizo na parte aqui da reserva, é da Arezzo, se vocês não sabem, aqui. E de moda feminina nem precisa falar, né? Minha esposa mesmo compra diversos produtos em diversas lojas que fazem parte do portfólio da Arezzo. E fora tudo isso, tem essa fusão com o Grupo Soma que poderia potencializar ainda mais os resultados. Então eu acredito que ela tenha um grande espaço para continuar trabalhando melhor suas receitas, suas lucratividades e dando continuidade nesse crescimento. Mas é claro que você tem que ser bem pé no chão, porque brincar de futurologia não é muito agradável. Mas assim, a gente conseguiu visualizar ali que no resultado do passado ela vem trazendo esses resultados atrativos e talvez, se você achar que faça sentido, se ela for condizente com o seu perfil, você poderia cogitar sim se expor, nem que seja montando pequenas posições para ir vendo como que vai frutificar as valorizações futuras da empresa e os resultados. Mas como eu disse no começo do vídeo, nada do que foi dito aqui foi uma recomendação de investimentos, porque você que tem que ser responsável por estudar e se capacitar. Porque no fim do dia, o lucro ou o prejuízo é inteiramente seu. Mas se você curtiu o vídeo, senta o dedo aí no like. E se você ainda não tiver inscrito, já se inscreve aí, dá essa força pro canal crescer. Era isso e abraços!